Oi, seja muito bem-vinda ao programa Autismo e os Florais. Aqui nós falamos sobre os benefícios dos florais no autismo. Eu sou Sara Roder, terapeuta floral, e o tema do nosso vídeo hoje é sobre a técnica que vai ajudar o seu filho autista a se sentir capaz e autoconfiante. Então, nesse vídeo, eu não vou entregar para você uma fórmula mágica que já imediatamente após esse vídeo, seu filho já vai se tornar autoconfiante, seguro de si, sentindo capaz. Mas você vai aprender nessa técnica que existe um processo. E se você colocar em prática, principalmente a dica que eu vou te dar no final do vídeo, com certeza você já vai alcançar resultados muito significantes e positivos no desenvolvimento interior pessoal do seu filho autista. É como, por exemplo, se você, mãe, resolve fazer uma dieta, porque você quer emagrecer. Você não vai conseguir resultado aplicando a dieta apenas um dia. Não, você sabe disso. É um processo. Aí você vai conseguir os resultados. Mas nesse vídeo eu vou te explicar uma técnica que eu tenho usado muito com o meu filho, que as minhas alunas têm usado com as filhas autistas, filhos autistas e tem trazido grandes resultados no desenvolvimento dos seus filhos autistas, sentindo capazes, autoconfiantes, seguros de si mesmos. Então vamos lá? As mães muitas vezes confundem esse tema com super proteger o filho que tem o espectro autista, quando na verdade você, mãe, precisa apenas saber como passar para o seu filho toda a autoconfiança que ele precisa para se superar, para se tornar um jovem autoconfiante, se sentindo capaz e seguro de si mesmo, com autonomia, alcançando independência, sempre elogiando o seu filho. E qual é a diferença entre super proteger e elogiar o seu filho? Quando você super protege, você está impedindo que o seu filho experimente o novo e o desconhecido. E por quê? Muito provavelmente você também tem dificuldade de lidar com os seus medos e inseguranças interiores. E você passa isso para o seu filho, não permitindo, por exemplo, que ele passe por experiências novas e tenha e alcance um bom resultado com elas. Mas quando você elogia e incentiva o seu filho a enfrentar, a passar pelo novo, pelo desconhecido, a experimentar, claro, sempre dentro do que ele pode e do que ele consegue, e também do que ele está disposto a passar. Isso vai trazer um impacto muito grande na evolução do tratamento do seu filho e também no desenvolvimento dele. E por que é tão importante você, mãe, saber disso? Porque, por exemplo, o seu sucesso depende muito do quanto a sua mãe acreditou em você quando você era criança. O quanto ela acreditou e investiu em você. O quanto ela acreditou no seu potencial e o quanto ela investiu em você. Então, se você sempre ouviu palavras negativas na sua infância, vindas da sua mãe, como por exemplo: "Ah, filho, isso é muito difícil para você. Ah, filha, você não consegue. Ah, você não é capaz. Ah, isso é demais. Ah, isso é muito complicado para você." Se você sempre ouviu frases assim toda a sua infância, vindos da sua mãe, isso com certeza tem um impacto muito grande no seu sucesso. Hoje, provavelmente, você tem muita dificuldade em acreditar que você é capaz, que você consegue sim, que você vai dar conta, que você tem potencial. E o mesmo pode acontecer com o seu filho autista também. Se você não transmitir confiança para ele, se você não mostrar, se você não falar para ele que você acredita que ele é capaz sim, que ele vai conseguir sim, que ele pode superar com certeza, que você confia nele. E por que você deve tirar tempo para se dedicar
em desenvolver a autoconfiança e a segurança do seu filho. Porque o sucesso do desenvolvimento dele vai depender principalmente do quanto você acredita no potencial dele, o quanto você passa confiança e segurança para ele. E o maior benefício que o seu filho pode ter é de se sentir amado, se sentir aceito, é de acreditar nele mesmo. Isso é ter autoestima e coragem para enfrentar qualquer situação nova que o seu filho tiver que enfrentar. Porque só o fato de ele ser especial, ele já pode sentir uma diferença no tratamento das outras pessoas para com ele. Ele pode sofrer bullying, ele pode se sentir rejeitado, e isso é tudo o que você, mãe, não deseja para o seu filho. E porque as suas palavras e as suas atitudes podem fazer diferença no desenvolvimento e no tratamento do seu filho autista. Porque na psicoterapia se entende que a mãe é a responsável por contribuir com a estrutura dos sentimentos e emoções internas do filho. Então, a mãe pode transmitir essa fortaleza, essa confiança, essa segurança interna no filho. Mãe é amor. No Dia das Mães, o que mais se vê por aí? Corações. Então, se você demonstra o seu amor para o seu filho e você fala o quanto você acredita no potencial dele e o quanto você aceita o seu filho como ele é, isso vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento e no sucesso do tratamento do seu filho. E quais as vantagens de você fazer esse trabalho, esse processo no seu filho autista? É ter o filho autoconfiante, mais seguro de si mesmo, um filho que vai saber se defender, que vai saber se colocar diante de novas e inesperadas situações. Ou seja, um filho autista em equilíbrio e com autonomia. Mas, se você não estiver disposta em fazer isso, o que se pode esperar do seu filho autista? Um autista ansioso, inseguro, com dificuldades de relacionamento e de se comunicar. Ou seja, um filho totalmente dependente de você. E por que não deixar essa responsabilidade de trabalhar a autoconfiança do seu filho com um profissional? Na verdade, você pode sim receber a ajuda de um profissional para trabalhar a autoconfiança, mas isso não vai ser suficiente para ele. Por quê? O que o seu filho mais espera é que você acredite nele, que você confie nele. Agora, se você tem essa dificuldade, eu te aconselho a buscar o tratamento, por exemplo, com os florais. Por quê? Os florais tratam todos os sentimentos de inferioridade, incapacidade, baixa autoestima, insegurança. E você, aprendendo a se tratar, você também vai poder ajudar no tratamento do seu filho. E qual é o melhor momento para trabalhar isso com o seu filho? Toda oportunidade que você tiver, sempre elogie ele, mas elogie mesmo de coração. Sempre falando, sempre mostrando para ele confiança, segurança. Vou compartilhar com você uma situação que eu passei com o Henrique e eu trabalhando isso sempre nele. Ele teve muito sucesso. Ele fez uma viagem sozinho de avião. Então, eu passei a confiança para ele que ele seria capaz de ficar um mês longe de mim, longe da família, com parentes num outro estado, ou seja, a 2.000 quilômetros de distância de onde nós moramos. E ele acreditou em mim. Eu disse, filho, você é capaz, você consegue. Eu acredito em você. E eu expliquei para ele que a volta dele para casa seria de avião e ele viria sozinho. Claro que eu tive todo o cuidado de entrar em contato com a empresa aérea, de explicar que ele era autista,
de falar das características, das dificuldades dele, de exigir um acompanhante desde o momento em que ele entrasse no departamento ali no voo até chegar na recepção no outro aeroporto onde meu esposo estaria esperando por ele. E ele foi super bem acompanhado, mas ele precisaria se comunicar. Se ele precisasse de algo dentro do avião ou no aeroporto, ele precisaria falar, explicar. Ele precisaria se defender. Então, tudo que eu já tinha trabalhado com ele anos antes, eu colhi, eu vi o resultado. Então, ele sentiu confiante que ele seria capaz, que ele conseguiria fazer essa viagem de volta sozinho. Também, ele conseguiria ficar o período de 1 mês longe de mim, longe da família. E ele conseguiu. Por quê? Porque eu fui trabalhando sempre nele. Filho, você é capaz sim, você consegue sim. Então, é muito importante nós, mães, passarmos essa autoconfiança, esse sentir de capacidade para os nossos filhos. E onde eu vejo que as mães mais falham nisso, como elas trazem uma insegurança interior, elas têm dificuldade em passar confiança e segurança para o filho. Muitas mães já trazem um sentimento de culpa e de rejeição interna. Muitas não acreditam que o filho possa melhorar, que ele possa se desenvolver, que um dia o filho vai conseguir falar, que um dia ele vai conseguir dirigir, que ele vai conseguir viajar sozinho, fazer uma faculdade, constituir uma família. Então, como essas mães vão conseguir passar confiança, segurança para o filho? Então, por onde você pode começar? Hoje, agora, pare e pense em você. O que você poderia falar para o seu filho, mesmo que ele ainda não te olhe nos olhos? Fale no ouvido dele e não perca uma oportunidade para isso. Porque cada dia que passa é uma oportunidade que você perdeu de trabalhar a autoconfiança e a segurança interior do seu filho. Uma outra situação que eu me lembro, quando meu filho tinha cerca de 5 aninhos, ele tinha muito medo de altura. Então, ele queria muito subir no escorregador. Ele subia, mas ele não tinha coragem de descer. Então, eu conversei com a auxiliar, a professora auxiliar na época, e pedi que ela trabalhasse no momento do recreio, que ela trabalhasse isso com ele. E falei para que ela falasse para ele que era capaz sim, que ele ia conseguir sim, que ele ia conseguir escorregar, que não tinha perigo, mas que ele seria capaz. Não bastava falar para ele apenas que não tinha perigo, que ele não ia se machucar, porque não era esse o medo dele. Ele não tinha medo de se machucar. Na verdade, ele não tinha confiança nele mesmo, ele não se sentia capaz. Então, um fato muito importante que nós mães devemos observar nos nossos filhos. Às vezes, não é medo, mas às vezes é porque eles não têm confiança em si mesmo. Eles não se sentem capazes. Eles não acreditam que eles podem, que eles vão conseguir. Então, voltando àquela situação, eu me lembro que a professora conversava muito com ele, todo o recreio, falando: vai, Henrique, você consegue sim, Henrique, eu acredito em você, você é capaz, você vai conseguir, vamos lá! E pegava pela mãozinha dele e ajudava ele a escorregar, até que ele viu que ele conseguiria sim, que ele era capaz sim, e ele já conseguia subir sozinho no escorregador e escorregar sozinho. Então, é muito importante você, mãe, trabalhar, falar, depositar essa confiança que você acredita no seu filho. Por quê? A criança autista, ela se sente diferente. Ela pode não falar, mas ela percebe. Ela percebe pelo olhar das outras pessoas, pela forma como as pessoas tratam ela, e mesmo em casa. Ela percebe essa diferença. Então, ela vai desenvolvendo uma baixa autoestima. Ela vai achando que ela não é capaz.
O irmão consegue, a irmã consegue, o priminho consegue, fulano é capaz, o coleguinha na escola é elogiado pela professora, ele não é. Ele vai percebendo isso. Ele pode não te falar, mas ele percebe. Agora, quando você trabalha, quando você elogia, quando você desenvolve essa autoestima no seu filho, você não está super protegendo. Não, você está muito pelo contrário. Você está preparando ele para a vida. Então, se por acaso você tiver um pensamento ou ouvir algum comentário de que você é mãe de um filho autista que só passa a mão na cabeça, que o tempo todo está super protegendo o seu filho, não ouça essas vozes. Muito pelo contrário, fale, elogie, admire, diga para o seu filho que ele é capaz sim, que ele consegue sim, que você acredita nele. E você vai ver o resultado muito positivo, muito grande. E quais são, por exemplo, os efeitos colaterais que isso pode acontecer no seu filho quando ele se tornar adulto depois? Se não for trabalhada essa autoestima, essa autoconfiança nele, essa segurança interior, o seu filho vai ter dificuldade de enfrentar novas situações, de desenvolver habilidades, de mostrar o potencial que ele tem, de ter autonomia, de ser independente. Muito provavelmente ele vai ter dificuldades em relacionamentos, na comunicação, em expressar os seus sentimentos, expor as suas ideias, conseguir um trabalho, conseguir um estudo, completar os seus estudos. Enfim, muitos e vários efeitos colaterais. Daí a importância de você trabalhar agora. Não espere. Então eu vou te dar um pequeno passo que você já pode aplicar agora, assim que terminar esse vídeo. E você vai ter resultados com o seu filho. Diga para o seu filho o quanto você ama, o quanto você o ama. Diga que você acredita nele. E mesmo que o seu filho não olhe ainda para você, não tenha o contato visual, com certeza ele vai ouvir o seu elogio, com certeza. E se ele olhar para você, que seja um relance, você já deve aproveitar esse momento para dar um elogio para ele. Elogiar porque ele te olhou. Muitas mães desperdiçam esse momento. O fato de você ter um filho autista que ainda não consegue nem o contato visual e ele der um relance de olhar para você, isso já é muito. Então, pequenos detalhes, pequenas atitudes que parecem insignificantes para as outras pessoas ao redor, mas para você, mãe, você sabe que não. Foi um progresso. Pode ser pequeno, mas é de pequeno em pequeno que chega no grande. Então, qualquer motivo é motivo de elogio. Faça isso assim que você terminar esse vídeo. Procure onde está o seu filho, vai até ele e fale para ele: filho, a mamãe te ama. Eu acredito em você. Você é capaz. E aquilo que você sabe que está sendo mais trabalhado nele, que é a maior dificuldade dele, use aquele modelo, use aquele exemplo e diga isso para ele. Você vai conseguir tal coisa? Eu acredito em você. Se o seu filho está com dificuldade na coordenação motora, diga para ele que você acredita que ele vai conseguir aquela atividade. Se o seu filho ainda é não verbal, mas em algum momento ele conseguir pronunciar uma sílaba, elogie o seu filho, sempre admirando, elogiando e mostrando o quanto você acredita. Faça isso. Você vai ter grandes resultados, porque eu tive, as minhas alunas têm tido, e depois você vem e me conta. Então, me despeço por aqui com essa dica e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!